Bora! Então, nessa aula aqui, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai fazer microaulas bem curtinhos para ficar mais fácil até na nossa gravação e para vocês encontrarem depois. E a gente vai falar das principais lesões, patologias que acometem os nossos clientes, os nossos alunos e vamos por partes do corpo humano. Então a gente vai começar no pé e tornozelo, depois a gente vai falar do joelho, depois do quadril e a gente vai seguindo assim, certo? E realmente a gente selecionou algumas que a gente entende que são as mais comuns no nosso público, tá? Então, na verdade, essas são as mais comuns na população geral, né? O que mais aparece, o que mais a gente encontra, porque se a gente for estudar e compreender todas as lesões, a gente não vai fazer nada, né? A gente não vai dominar nenhuma delas. E claro que terão muitas lesões, patologias que vocês vão encontrar na rotina de trabalho de vocês que não vão estar aqui, não vão estar gravadas, não vão estar... E daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão estudar especificamente ela. Daí vocês vão na internet e vão estudar especificamente ela. Por que a gente não vai discutir elas? Porque são infinitas as que existem. Então a gente vai entender as que vocês com certeza vão encontrar ao longo da carreira de trabalho de vocês e muito breve e com muita frequência. Em pé e tornozelo, a mais comum, a fascite plantar. A fáscia, gente, a gente compreende ela quando a gente fala da liberação miofacial, é uma camada. É um saco que encobre a nossa pele. E a gente tem uma fáscia que cobre todo o corpo, né? Abaixo da pele. E ela tá lá no pé também. A fascite plantar é um encurtamento disso. Então a nossa face ela encurta. E normalmente essa pessoa começa a ter dor no calcanhar, na região do calcanhar. A dor comum da fascite é a dor que a pessoa sente quando ela passa muitas horas de pé, ou logo ao acordar nos primeiros minutos que ela fica de pé no dia. Essa é a dor da fascite plantar. Tá? Então, se o cliente chega aqui, puta, eu tô com uma dor no meu calcanhar, a dor no pé, às vezes não é bem lá no calcanhar, às vezes é um pouquinho acima, tá doendo muito e eu sinto essa dor, eu acordo, quando eu vou dar os primeiros passos, dói muito. Há uma grande chance que seja uma fascite plantar, certo? É muito e muito comum. E ela é causada por essa falta de mobilidade, né, essa falta de flexibilidade, mas é importante a gente lembrar que as fáscias, elas estão conectadas entre si. E muitas vezes a falta de flexibilidade da fascite, ela é decorrente de uma falta de flexibilidade e mobilidade de cadeia posterior como um todo. Então sim, você trata a fascite plantar fazendo, por exemplo, pega extensão, que a gente demonstrou agora aqui na aula de Pilates, sabe? De fazendo a flexão do quadril e deixando alongar, não quer dizer necessariamente que vai ser, mas muitas vezes pode trazer um ganho, porque é um encurtamento que ele vai como se estivesse puxando, sabe? Eu estou enrolando o músculo e eu vou puxando até acabar, né? Acabou meu corpo, não tenho que puxar depois, é onde chega a dor. Né? Mas pode ser uma falta de flexibilidade posterior de coxa, gastrocnêmio e os músculos do pé também, tá? Então, trabalhar essa mobilidade, essa amplitude, pode trazer bons resultados, além do core foot que a gente acabou de falar, né? Exercícios de core foot seriam incríveis para trazer resultados na fascite plantar. O que a gente evita quando a gente conta fascite plantar? A gente evita exercícios de impacto. Então você deve evitar em fascite plantar exercícios de impacto. Então o aluno não deve fazer muito impacto. Evita corrida, evita saltos, evita exercício de impacto. Outra sugestão que a gente dá para fascite plantar é que o aluno treine descalço. Porque sim, a fascite plantar pode ter sido ser causada por um excesso de calçado. Um calçado apertado, às vezes uso exagerado de saltos, né, para as mulheres. Então, uma sugestão que a gente dá é que a pessoa treine descalça para ela ter um melhor resultado nos treinos, né? Para abrir, soltar esse pé no chão e tal. Claro que sempre, gente, faça de maneira bem suave. Tem gente que não se sente confortável ficar descalço e tal,
Mas a gente sugere, né? Falar, ó, não quer treinar descalço e tal. Se não quiser ficar descalço hoje, venha preparado na próxima aula para fazer uma aula descalço, você vai ver a diferença. Para fascite plantar é muito bom. E sempre evita muito impacto, tá? Evita muito impacto. Daí a gente tem a tendinite, né? Uma tendinopatia do tendão de Aquiles. Normalmente, gente, a tendinopatia do tendão de Aquiles, ela é causada por uma sobrecarga em repetição no tendão de Aquiles, lá no tornozelo. Então, ela acontece por um excesso de esforço repetitivo. Vai acontecer em práticas esportivas de corrida, sim, mas principalmente em práticas esportivas que exigem muitos sprints e mudanças de direção, como acontece no futebol, por exemplo, acontece no basquete. Então, essa inflamação, né, que é uma tendinopatia, uma inflamação no tendão de Aquiles, ela acontece principalmente nessa galera que tem muito esforço, muito repetitivamente, muita sobrecarga ali, né? E normalmente calçado inadequado tá associado e falta de flexibilidade tá associada, né? Então muito associados aí, né? É uma dor que a pessoa sente no tornozelo ao pisar, correr, subir, descer a escada, né? Ela sente a dor no tornozelo quando vai realizar esses movimentos, né? E quando você tem uma tendinite, isso serve para outras tendinites também, é importante lembrar que, pô, a pessoa sente no apertar, que está inflamado. Então, se ela se aperta e dói, há uma grande possibilidade de ser uma tendinite no tendão de Aquiles. O que você faz? Tá doendo. Evita carga, evita impacto, evita qualquer atividade que vai aumentar essa dor. E você vai trabalhar força excêntrica, né? Então você vai trabalhar flexão de tornozelo com força excêntrica. O trabalho é voltado muito em core. E aqui, além do core, a gente vai trabalhar muita mobilidade de tornozelo. Então, a tendinite ela já pode ter sido causada por falta de mobilidade. Então, sabe, todos os exercícios de mobilidade que a gente tem focado para tornozelo é muito bom para quem está com uma tendinite no tendão de Aquiles. Muito bom. Ganhar amplitude articular ali, ganhar mobilidade, ganhar flexibilidade seria muito útil. Daí a gente tem o famoso entorse de tornozelo. Só um trauma, né, gente? Então, não é tendão, daí é ligamento, né? Um entorse nos ligamentos do tornozelo. E normalmente é porque acontece uma excessiva inversão do pé, né? Então, pé, inversão ou eversão. Pode acontecer tanto um quanto o outro, e é isso que pode causar um rompimento ou só um entorse, né, dos ligamentos do tornozelo. E, assim, vai acontecer porque o cara está em superfície instável por causa de uma entrada no futebol. Normalmente é um trauma, é um acidente, né, que leva a isso, né? Mas também é comum a pessoa ter um entorse simplesmente por estar com calçado inadequado por muitas horas e tal, né? Também pode acontecer. Essa dor é a dor na lateral do tornozelo. Você já deve, jogando bola, quem jogou bola e não teve, viu alguém ter, né? Que quase some o tornozelo inteiro, a pessoa com a bola inchado, incha, né? Então dói a lateral do tornozelo. Quando a pessoa sofre um acidente nessa fase aguda, gente, não fazer nada. Então tá inchado, tá
Tá doendo? Compressa fria, deixa melhorar a dor e tal. Não usa esse tornozelo. Depois disso, nós precisamos focar um trabalho um pouquinho mais pensando em propriocepção. Fazer exercícios de core foot, com certeza, mas principalmente incluir exercícios unipodais no treino desse aluno, para trazer o desequilíbrio e essa reconquista da estabilidade do tornozelo. Porque muitas vezes o entorse, ele gera uma frouxidão ligamentar. E essa frouxidão vai fazer com que a pessoa tenha o mesmo... Você já conhece a pessoa que teve 8 vezes, 10 vezes? Cara, toda vez a pessoa vai lá, tem um entorse no tornozelo. Parece que aquilo se repete. Por quê? Porque gerou uma frouxidão mesmo. Então, daí o tornozelo fica mole e vai acontecer mais vezes. Então a gente precisa fazer um fortalecimento muscular para suprir essa frouxidão ligamentar que está tendo. É treinar o corpo, treinar esse tornozelo mesmo. Treinar o próprio tornozelo, sabe? Treinar os ligamentos. Então, e o core foot, de novo, ele é muito bem-vindo. Daí a gente tem, que eu estava quase falando enquanto eu falava do core foot, porque ele é muito útil, a canelite, a famosa canelite, que é quem corre, né? Então, ela é uma inflamação, mas ela também é uma degeneração óssea. Então, uma discussão na literatura sobre ser uma inflamação, ser uma degeneração, mas talvez o que eu acredito que os dois são certos, tá? Que é uma inflamação causada por uma degeneração. Mas, basicamente, qual que é a explicação da canelite, gente? Quando a gente pratica atividade física, a gente tem um desgaste ósseo também, a gente tem as microfraturas musculares que nos fortalecem. Acontece algo parecido com os nossos ossos. É como se fosse uma perda de densidade óssea. Só que aquilo é mínimo. E o nosso corpo recupera enquanto a gente dorme. E a gente não sente diferença nenhuma. E a gente vai ficando com ossos mais densos. Por isso que pessoas muito ativas têm não só músculos mais fortes, mas ossos mais fortes também. Isso é um processo normal. A gente perde e volta mais forte, perde e volta mais forte. Porque a única questão é que, diferente do músculo, onde isso é volumoso, o osso é mínimo, é quase imperceptível, é muito pouco. Quando a gente pega corredores de longa distância, é muito agressivo para os ossos da canela. E por isso que gera dor. Porque essa pessoa corre muita distância e não descansa o suficiente. Né? A gente pega corredores aí que fazem volume de 100, 120, 200 quilômetros de corrida na semana, gente. E daí esse excesso, imagine a cada passo, é um impacto. Imagine quantas repetições que essa pessoa está fazendo ao longo de uma semana. E esse excesso de esforço de repetição meio que não dá tempo do corpo se recuperar mesmo. E isso é parte do que gera canelite. Como é que a gente reduz isso? Com uma melhor biomecânica da corrida e mais força de core foot. Então, quando a gente tem mobilidade, amplitude articular e tal, porque, assim, a primeira coisa que você vai diagnosticar, o teu cliente está com canelite porque ele está correndo muito ou porque ele está correndo errado. Então, se a pessoa está com canelite aqui, ela não faz 10 km e está sentindo canelite, possivelmente é porque, a não ser que ela seja muito sedentária, mas possivelmente é porque ela está correndo mal. A canelite dela vem de um excesso de força da canela em frear o movimento, né? Um corredor que corre mal, ele corre com o centro de corpo para trás e meio que ele corre freando, ele corre desse jeito, freando o movimento, e isso gera canelite, né? Ele não solta o corpo. E se correr freando o movimento vai gerar um tipo de canelite. Agora, se a pessoa já corre longas distâncias, é bem preparada fisicamente e sente a canelite, é porque ela está correndo demais, né? Então está dando tempo desse corpo recuperar. E a gente pode fazer o quê? Pode fortalecer os músculos que estão envolvidos em torno disso para evitar o excesso de sobrecarga nessa região. A gente pode ter um ganho maior de flexibilidade.
no tornozelo, e o quadril também está envolvido. E além das questões dos calçados, né, gente? Além da questão do calçado. Ter um calçado mais adequado. E a gente vai falar também sobre calçado ao final do quinto ponto aí. Eu vou falar melhor sobre calçado. Que a gente tem o pé plano. Ou pé chato. Que é quando a gente tem um colapso do arco medial, fazendo com que a planta do pé toque o solo. Então a gente tem uma curvatura que todo mundo deve ter no pé. Então quando a gente perde essa curvatura é chamado o pé chato. Normalmente, gente, assim, ó, calçado ruim leva a isso, mas pode ser fraqueza muscular mesmo da região da panturrilha ou do pé. A gente pode ter uma alteração biomecânica da pisada que pode levar a isso, né? Uma pisada mais valga ou mais inversa. E outra causa do pé chato é o excesso de peso. Então a obesidade ela também causa, porque é mais peso e o pé é chato. Então a pessoa. E o pé chato pode gerar dor no tornozelo também, tá? Que não é só sola na sola do pé, tá? Podem ser dor no tornozelo também. Core foot, né? Core foot para resolver pé chato, treinar descalço é bom, e core foot melhor ainda para resolver pé chato, é muito importante. E daí, pé calvo. O pé calvo é o contrário do pé chato. É quando a gente aumenta o arco plantar. Então, no pé plano, a gente tem um colapso, uma queda do arco plantar. No pé cavo, a gente tem um aumento, um exagero, um arco plantar maior. E, assim, é muito comum ser fator genético, tá? Então, é muito comum, assim, a galera que tem o pé, os dois, às vezes é variáveis genéticas mesmo, não existe muita coisa, mas podem ser adaptações biomecânicas e posturais, podem ser desequilíbrios musculares e crônicos, tudo isso pode levar ao pé plano ou pé cavo. Basicamente, no cavo é um arco plantar muito elevado, né? E a dor pode ser no calcanhar, antepé, tornozelo. Trabalho? Core foot, gente. Core foot e flexibilidade e mobilidade. Tá? Aqui, cabe a gente entender o uso ou não uso, o mau uso dos calçados, tá? Tem um livro muito interessante um livro sobre atividade física, sobre que não foi escrito por um profissional de atividade física. Eu digo que é o melhor livro que existe, porque ele é escrito por um jornalista. Então, não conheço nenhum livro que nenhum um não especialista falou sobre o movimento com tanta propriedade. É Nascidos para Correr o nome do livro, e ele tem um capítulo lá que ele faz uma crítica gigante à Nike e ao uso exagerado de calçados. E todos dos problemas que estão aqui podem estar relacionados ao mau uso de calçados, ao uso exagerado, ao uso errado de calçados. Nesse livro ele conta a história da tribo Arahumara, eu acho que é uma tribo de índios mexicanos, e é muito incrível porque eles têm traços genéticos africanos e eles vivem no México, né? E a galera não sabe direito como é que eles chegaram lá, né? Que, tipo,
provavelmente ainda em momentos de Pangeia, né, onde o continente era um só, mas a teoria é que eles vieram correndo mesmo, que são nômades que corriam longas distâncias. E até hoje essas tribos indígenas eles correm assim, 90 quilômetros, 100 quilômetros descalço, gente. Descalço no mato. E daí quando descobriram eles, começaram a levar eles para competições de ultramaratona, né? E eles começaram a ganhar tudo, assim, ó. E é uma tribo baixinha, assim, são bem baixinhos. E daí entrou Nike, Adidas patrocinar eles. E tem até uma história bem legal de uma prova onde eles estavam correndo e eles estavam com os tênis das marcas que estavam patrocinando eles, agora que eles estão ganhando dinheiro para isso, né? E eles, na metade da prova, jogaram os tênis fora para voltar a correr descalço, que eles não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo. Qual é a explicação lógica para isso? Vamos pensar primeiro na corrida, mas aí a gente vai falar sobre o treinamento físico, que é o que nos compete mesmo. A explicação lógica é que quando eu trago um amortecimento melhor para a minha corrida, eu consigo melhorar a minha performance, porque eu aumento a capacidade de impacto do meu corpo, certo? Esse é o princípio básico. Foi assim que a Nike surgiu lá atrás, pensando, puta, cara, a Nike surgiu para corredor, pensando em corredor. Falei, cara, vou permitir que as pessoas corram mais e melhor, reduzindo o impacto do corpo. E qual que é o problema decorrente disso? É que se a pessoa está com uma biomecânica não adequada da corrida, há um movimento compensatório que acontece. Então, por exemplo, se um atleta ele tem uma corrida onde ele usa o calcanhar demais para receber impacto na corrida, que é o jeito errado de correr, ele não vai conseguir correr se ele estiver correndo descalço ou com uma palmilha, só com um chinelo. Ele vai começar a sentir dor e ele vai obrigatoriamente precisar ajustar a corrida dele, não é? Porque ele vai começar a sentir dor já no começo. Ele vai fazer 2 km e vai estar doendo. O problema é que quando a gente submete esse corredor a uma palmilha, a um amortecimento de gel, de ar, de mola, de 1000 tipos de amortecimento, de placa, esse cara vai conseguir correr 10 km sem sentir dor. E esse impacto ele vai ser gerado em outro lugar de maneira crônica com o tempo. Joelho, quadril e lombar normalmente. Então esse é o problema dos calçados de corrida, que eu vou resolver um problema, então, eu quero fazer esse cara correr 10 km, ele não consegue, ele não tem biomecânica para isso, ele não tem coordenação motora para isso, ele não tem força física para isso, então eu coloco lá quase um trampolim no pé dele, ele vai conseguir, uhul! Depois de 6 meses ele está com o joelho com uma lesão, ele está com uma síndrome do impacto no quadril, ele está com uma hérnia de disco na lombar, tal, porque ele não aprendeu a correr e esse impacto ele vai sendo distribuído entre as outras articulações, porque esse amortecimento não é capaz de absorver, esse sistema de amortecimento não é capaz de absorver todo o amortecimento da falha biomecânica dele. Então, o sistema de amortecimento, o uso dos calçados tecnológicos, eles são muito bons, desde que a pessoa já tenha aprendido a correr antes. Entenderam? Então a gente não tem que falar assim, ó, você não pode, não usa amortecedor, não usa, sai correr descalço, descalço, de meia, só para não cortar o pé. Não é isso. Mas um aluno nosso que está no processo de aprendizado de corrida é melhor quanto menor absorção tiver na corrida dele, melhor ele vai aprender a correr, porque o corpo dele vai fazer os ajustes naturalmente, automaticamente. Vocês percebem que a gente tem a região pobre da África ali como os melhores corredores de longa distância? Isso tem um traço genético para isso? Tem, né? Essas pessoas têm uma predisposição genética para isso, mas tem uma variável biomecânica muito grande, porque são crianças que aprenderam a correr sem calçado nenhum. E daí a técnica de corrida natural dessas pessoas, ela já é muito boa. E daí quando elas vão para alta performance, elas ganham aquele calçado super tecnológico que vai aprimorar isso. Daí é massa pra caramba. Daí é legal.
O problema é a gente usar essas grandes tecnologias em pessoas que não aprenderam a correr ainda, não aceitaram o processo. Daí o cara nunca correu 3 quilômetros e ele vai lá, compra um tênis de R$ 2.000 que quase corre sozinho. Ele vai conseguir fazer 10. Mas um dia o joelho, o quadril, a lombar podem provavelmente cobrar a conta disso aí. A nossa recomendação é sempre aprenda a correr com o pior calçado que você tem. Depois que você conquistou o título de corredor, depois que você consegue correr, depois já conseguiu cumprir 10 quilômetros aí dentro de 1h10 pelo menos, daí você começa a pensar em um calçado um pouco melhor. E o processo normalmente você não vai comprar um calçado top, com uma super tecnologia, porque senão a tendência é, conforme você vai cansando da corrida, você vai perdendo a biomecânica da corrida, porque a musculatura vai cansando, e daí você vai tendo, e você vai desaprender. Então a nossa recomendação é sempre, compre um calçado, use até você conquistar os 10, use o pior calçado que você tem. Dos 10 aos 15, você vai dar um upgradezinho. Dos 15 aos 21, você vai dar mais um upgrade. Quando você conseguir ultrapassar os 21, daí você pode investir em calçados super tecnológicos e tal, daí é a hora que você pode fazer isso. Na corrida, a gente percebe que tem muitos corredores que usam para a recepção do impacto médio pé ou a ponta do pé, né? Os melhores corredores do mundo só usam a ponta do pé, né? É uma corrida do pose método, né? Que é uma corrida que você usa a queda a teu favor. E deveria ser muito intuitivo pra gente isso. Mas, meu Deus do céu, cara, minha filha nem nasceu e ela já ganhou uns 8 calçados, velho. E eu olhei e fiquei, por mim não vou pôr calçado nenhum nessa menina, porque ela tem que ficar com o pé no chão. E é assim que a gente cresceu com os pés... Um pé do jeito que não deveria ser, uma pisada do jeito que ela não deveria ser, uma caminhar, um correr de um jeito que não deveria ser. Não é natural. Mas. E daí a gente tá com um bando de pé frouxo, fraco, instável. E daí a gente precisa ficar usando essa bengala chamada calçado, que é como se fosse uma bengala. Sim, gente, é a mesma coisa. A gente não fala do andador hoje para uma criança, né? Que o andador é a coisa mais errada do mundo. Você entregar um andador para uma criança, ela vai aprender a andar mais tarde, vai desaprender a andar, ela vai prejudicar o desenvolvimento motor da caminhada, da corrida dessa criança. O calçado é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa se a gente entregasse o andador para a criança, e daí depois que ela sai do andador, ela vai para a bengala e tal, e daí tá aí. A gente com 30 anos nas costas andando com uma bengala, que a gente chama de tênis Nike. Entende? É meio sobre isso. Então, o que a gente recomenda para as corridas é isso. E agora para o treinamento físico. A gente faz trabalho de força aqui. Trabalho de força, quanto mais estável a superfície, melhor é o trabalho de força. Quanto mais estável a superfície. Então, calçados de corrida, calçados com amortecimento, são péssimos para treinar. O melhor para se treinar, numa Action que a gente vai ter diferentes tipos de estímulos de treinamento, é um calçado com o mínimo de amortecimento possível. É tipo o All-Star, sabe? O All-Star é o tênis de skatista aí, ó, que o Fuji tá usando. Esse calçado é o melhor calçado para você treinar. Quanto mais duro ele é, quanto menos impacto ele tem, melhor ele é para treinar. E obviamente, em alguns exercícios e estímulos que a gente dá na Action, isso pode ser menos confortável, como sprints, né? Que a gente faz na grama. Mas a gente não trabalha isso aqui em alto volume. Peso, carga, a gente trabalha em alto volume. E você não percebe, às vezes, gente, quantas vezes eu já corrigi novos treinadores que chegaram e às vezes, eu tô vendo o aluno fazendo um step up, uma subida na caixa, e o joelho parece uma vara verde balançando. E o professor tá ali e não consegue corrigir o aluno. Chamei, aconteceu recente. Peço pra ele tirar o calçado pra fazer. Pé firme. Eu olhei aquele tênis ali, cara, não era um tênis, aquilo era um, sei lá, aqueles
pula-pula que tem ali no Parque das Crianças. Daí a pessoa subia naquilo, cara, o pé dela parecia que ele tava dançando naquele troço, ele era horrível, horrível. E daí sobrecarregando outras articulações, porque o treino que aquela pessoa ali estava fazendo não era um treino de fortalecimento de quadríceps, que era a intenção do exercício, ela estava fazendo uma propriocepção para pé e tornozelo, na verdade. Porque ela estava em cima de uma superfície completamente instável, mas num volume, numa carga que ela não deveria estar fazendo. Então a gente recomenda sim que o nosso aluno venha com calçado com o menor impacto possível ou treine até descalço. Tem muitos locais sem treinamentos mais rígidos, estilo o Michael Boyle e tal, onde só se entra com sapatilha. Eu já fui conhecer um lugar desse, ali no litoral catarinense, em Garopaba, um estúdio, onde só, tipo, você não pode entrar com calçado da rua, eles chamam de calçado da rua, e a sapatilha de treino. E eles têm um armário na recepção assim, ó, onde os clientes deixam a sapatilha de treino lá, porque só vão usar lá, né? Então elas deixam meio guardado lá, daí o cara chega da rua, tira o calçado, coloca a sapatilha de treino e só pode passar da recepção para dentro da área de treino com sapatilha de treino. E o que é a sapatilha de treino? É quase uma meia, gente. É tipo um tecido leve, fino, com uma sola reta e dura. É aquilo. Porque para fazer um bom trabalho, aquilo é ideal. É meio para proteger, para não cortar o pé. É para isso. E a gente recomenda o quê, né? A gente não vai criar um empecilho desse pro nosso aluno. Nosso aluno já tem preguiça de treinar. Se eu falar que ele tem que comprar uma sapatilha de treino para poder entrar numa Axon, cara, já é difícil de vir. Se eu colocar mais um empecilho desse, é um problema. Mas a gente recomenda que muitos alunos nossos treinem descalço, fiquem descalço, a gente estimula isso. E você já deve ter visto, né? Na área de treino, muitos alunos chegam, tiram o calçado, ficam descalços. A gente tem uma zeladora quase em período integral, limpando a área de treino para isso, para evitar que essa pessoa corte um pé, tenha uma sujeira e tal, para que ela possa treinar descalço tranquilo. Então é uma das recomendações que a gente dá e isso é muito importante para prevenção e tratamento, principalmente dessas lesões aqui, tá? Principalmente dessas lesões, mas vai servir para joelho, para quadril também. Esse cuidado com o uso e a forma do uso do calçado, certo? Dúvida, gente, sobre o que eu falei aqui e o uso de calçados? Nenhuma? Fechou então? Vamos fazer um intervalinho?